Existe algo que os maiores líderes da história têm em comum. Não é inteligência, não é experiência, não é nem o que eles dizem. É como eles fazem as pessoas sentirem. E o estranho é que você provavelmente já foi convencido dessa maneira sem perceber. Pensa numa situação. Você está assistindo a um discurso. O cara fala com energia, pausa nas horas certas, olha direto para a câmera. Você não concorda com tudo que ele diz. Mas quando ele termina, você acha razoável. Você acha que ele tem um ponto. Por quê? Você analisou os argumentos cuidadosamente? Ou algo mais rápido aconteceu? Essa é a pergunta que pesquisadores ficaram obcecados em responder. E a resposta muda completamente o que você acha que sabe sobre persuasão. O ser humano não decide pela razão primeiro. Parece que sim. Parece que a gente ouve, avalia, pesa as evidências e então chega a uma conclusão. Mas a mente funciona diferente. Antes de você entender o que alguém está dizendo, você já tem uma impressão de quem está falando. Se a pessoa parece confiante ou insegura. Se ela parece igual a você ou diferente. Se você sente que pode confiar nela. E essa impressão muda tudo o que vem depois. No estudo famoso, pesquisadores mostraram para pessoas 2 candidatos políticos que elas nunca tinham visto. Só os rostos. Nenhum discurso. Nenhuma informação sobre quem eram ou o que defendiam. Só a aparência. E as pessoas conseguiram prever, com taxa de acerto considerável, quem tinha ganho as eleições. Não porque a beleza garante vitória, mas porque o cérebro detecta sinais muito rápido, sinais de competência, de presença, de autoridade, antes de uma palavra ser dita. Pensa no que isso significa na prática. Você entra numa reunião. Tem 2 pessoas na sala. Uma senta na ponta da mesa, postura aberta, voz firme. A outra senta de lado, cruza os braços, fala mais baixo. Antes de qualquer uma delas dizer uma palavra sobre o assunto, você já tem uma opinião sobre qual das 2 sabe o que está fazendo. Isso não é superficialidade. É o seu cérebro tentando ser eficiente. A gente recebe informação o tempo inteiro, mais do que consegue processar conscientemente. Então o cérebro cria atalhos. Pega sinais rápidos, postura, tom de voz, expressão, e monta uma conclusão antes de você perceber que está concluindo alguma coisa. E líderes que convencem multidões aprenderam, consciente ou inconscientemente, a controlar esses sinais. E aqui entra a primeira coisa que eles fazem diferente. Eles falam como se a resposta já estivesse resolvida. Não como alguém pedindo que você acredite neles, como alguém que já sabe e está te convidando para ver o que ele vê. Isso não é arrogância, é confiança. E o cérebro trata as 2 coisas de formas muito diferentes. Quando alguém fala com incerteza, você automaticamente passa a questionar o que está sendo dito. Quando alguém fala com convicção, seu cérebro tende a assumir que existe uma razão para essa certeza. É um atalho mental. Ele parece tão seguro, deve saber algo que eu não sei. Isso não significa que confiança é suficiente para ter razão, mas significa que confiança é suficiente para parecer ter razão. E líderes que convencem multidões sabem disso. Existe até um nome para esse fenômeno na psicologia: heurística da confiança. Quando não temos informação suficiente para avaliar algo, e quase nunca temos, o cérebro usa a confiança do emissor como substituto da qualidade da mensagem. Em outras palavras, se ele parece saber, a gente assume que ele sabe. Mas tem uma coisa ainda mais poderosa que a confiança: pertencimento. O ser humano é profundamente social. Somos uma espécie que sobreviveu em grupos. E durante milhares de anos, ser excluído do grupo era, literalmente, uma ameaça à vida. Então o cérebro ficou muito bom em detectar uma coisa o tempo todo:
Eu estou dentro ou fora? Essa pessoa é igual a mim? Essa pessoa me entende? Estou do lado certo? E líderes que convencem multidões fazem uma coisa muito específica. Eles criam um nós. Não estão falando para uma audiência. Estão construindo uma tribo em tempo real. A gente sabe que as coisas não estão fáceis. Eles não entendem o que nós passamos. Mas juntos, a gente vai mudar isso. Quando você ouve isso, algo muda. Você não é mais um indivíduo avaliando uma proposta. Você é parte de algo maior. E quando você é parte de algo maior, você não avalia mais com o mesmo olhar crítico. Você começa a defender. A psicologia social tem estudado isso há décadas. Quando nossa identidade se conecta a um grupo, defender o grupo vira defender a nós mesmos. Questionar o líder vira questionar o grupo. Questionar o grupo vira questionar quem somos. E isso é desconfortável, então a gente não faz isso. Não porque somos ingênuos, porque somos humanos. Tem um experimento clássico que mostra isso de um jeito perturbador. Pesquisadores dividiram pessoas em 2 grupos completamente aleatórios, sem nenhum critério real, podia ser por qualquer coisa. Preferência por uma pintura, resultado de um sorteio, qualquer coisa. E mesmo assim, em pouquíssimo tempo, as pessoas começaram a favorecer os membros do próprio grupo, a ver o grupo delas como superior, a desconfiar do outro grupo. O grupo tinha sido formado há minutos. As pessoas mal se conheciam, mas o sentimento de nós já estava funcionando. Imagina o que acontece quando esse sentimento é cultivado por semanas, meses, anos. Quando tem um discurso, uma música, um símbolo, uma narrativa inteira construída em torno dele. É isso que líderes que convencem multidões constroem. Não só uma ideia, uma identidade. E se entender esse mecanismo já muda a forma como você enxerga o que acontece numa multidão, aprofundar esse assunto pode ser ainda mais interessante. Separei alguns livros relacionados a esse tema. Estão linkados na descrição, caso você queira entender isso com mais profundidade. Mas tem uma terceira coisa que os líderes mais persuasivos fazem, e é a mais subestimada de todas. Eles contam histórias, não dados, não estatísticas, histórias. E existe uma razão fisiológica para isso. Quando você ouve uma informação seca, um número, um fato, uma porcentagem, uma parte específica do cérebro processa aquilo. Mas quando você ouve uma história boa, com personagem, com conflito, com resolução, outras partes do cérebro se ativam também. As mesmas regiões que processam movimento, emoção, sensação. Como se por alguns instantes você estivesse dentro da história. Não só entendendo, sentindo. Pesquisadores chamam isso de acoplamento neural. Quando você conta uma história bem construída, o cérebro de quem ouve começa a espelhar o seu. As respostas cerebrais se sincronizam, e quanto maior essa sincronização, maior a compreensão, a conexão e, descobriram os pesquisadores, maior a concordância. Você não está mais convencendo alguém, você está fazendo a pessoa viver a conclusão com você. Pensa num líder que te marcou. Pode ser alguém famoso, pode ser alguém que você conheceu pessoalmente. Provavelmente ele não te convenceu só com argumentos. Em algum momento ele contou uma história sobre alguém que sofreu, que perdeu, que lutou, que superou. E você não calculou, você sentiu. E o que você sentiu virou o filtro pelo qual você avaliou tudo o que veio depois. Isso não é manipulação automática. Uma história pode ser verdadeira e revelar algo que precisa ser visto, mas também pode ser construída estrategicamente para ativar emoção antes que o raciocínio tenha chance de funcionar. E a diferença entre as duas situações de dentro parece exatamente a mesma. Tem mais uma peça nesse quebra-cabeça: o inimigo. Quase todo líder que convence multidões em algum momento aponta para fora, não necessariamente para uma pessoa. Pode ser um sistema, uma ideia, uma força abstrata. Mas existe um eles, e existe um motivo para isso funcionar tão bem. O psicólogo Henri Tajfel, que desenvolveu grande parte da teoria sobre identidade de grupo, mostrou que grupos se fortalecem não só pelo que têm em comum, mas pelo que os diferencia de outros grupos. Em outras palavras, o nós fica mais coeso quando existe um eles. O inimigo externo une. E líderes que entendem isso, conscientemente ou não, usam isso. Não precisam nem ter razão sobre quem é o inimigo. Precisam apenas que o inimigo pareça real e ameaçador o suficiente para manter o grupo unido. E aqui está a parte mais perturbadora. Quanto mais o grupo se sente ameaçado, mais ele se fecha em torno do líder.
O medo não enfraquece a influência, o medo a fortalece. Então, o que muda quando você entende tudo isso? Não estou sugerindo que você desconfie de tudo, nem que todo líder é manipulador, nem que toda emoção é uma armadilha. O ponto é outro. Esses mecanismos, confiança, pertencimento, história, inimigo, são ferramentas. E como toda ferramenta, o que importa é o que está sendo construído com ela. Um líder pode usar confiança para transmitir algo verdadeiro. Pode criar pertencimento em torno de algo que une as pessoas de forma genuína. Pode contar histórias que revelam uma realidade que precisava ser vista. Pode apontar para um problema real que precisa ser enfrentado. Ou pode usar tudo isso para outra coisa completamente. A diferença não está no mecanismo, está no que o mecanismo está servindo. E o que muda na prática quando você entende isso? Você começa a separar duas perguntas que antes pareciam a mesma. Essa ideia faz sentido? E essa pessoa convence bem? São perguntas diferentes e elas merecem respostas diferentes. A próxima vez que você ouvir um discurso que te toca, ou sentir que pertence a algo que nunca havia se perguntado se faz sentido, ou perceber que tem um inimigo claro apontado para você, não precisa desligar a emoção. A emoção é parte de como a gente entende o mundo, mas talvez valha a pena pausar um segundo e perguntar: estou convencido pela ideia ou pelo jeito como ela foi entregue? Porque entender a diferença entre as duas coisas é provavelmente uma das habilidades mais úteis que existem num mundo cheio de pessoas muito boas em convencer.